A oração de uma alma curada. Abacuque 3, de 1 a 19. Nesta oportunidade, chegamos à conclusão da exposição do livro do profeta Abacuque. E estaremos tratando todo o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Caminhe comigo. Vamos então fazer a leitura desta porção da sagrada palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Leiamos. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos inimigos. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. A oração de uma alma curada da morte. Semelhante a mim, você sabe também que nós sofremos no corpo.
Sofremos na alma, adoecemos no corpo e adoecemos na alma. Cuidar do corpo parece mais fácil para alguns. Pelo menos é mais visível. Saber que você está curado de uma gripe, de um resfriado, de uma tuberculose, da Covid-19, parece mais fácil hoje. É só observar os sintomas. Eles desapareceram? Os danos causados foram reparados? O vigor do corpo foi restaurado? Se estas coisas aconteceram mediante o tratamento efetuado, então o corpo está curado. E agora, quanto à alma? Como saber quando uma alma está curada? Quais são as evidências de uma alma curada? A evidência, como saber se uma alma está curada? Através da oração. A oração manifesta se a sua alma está doente, a oração manifesta se a sua alma está curada. A sua oração, a sua forma de orar, evidencia como está a sua alma, como está o seu estado espiritual, como você está diante de Deus. A forma como você ora e os motivos pelos quais você ora revelam o que está se passando na sua alma e qual a situação de sua alma diante de Deus. A oração revela a doença. A oração também revela se a alma está curada. O livro de Abacuque é a grande prova disso. O livro de Abacuque começa com oração e termina com oração. O livro de Abacuque nos chama a orar, nos impulsiona a oração. Mas, em meio a todas estas questões de oração, a gente deve observar as formas como o profeta está orando. No começo do livro, a oração do profeta é uma oração irada contra Deus. Nos versículos de 1 a 4 do capítulo 1, o profeta está irado com Deus. Por que Deus está calado? Por que Deus está quieto? Por que Deus está parado? É interessante que o livro do profeta Abacuque, ele começa acusando Deus destas coisas. E o livro do profeta vai terminar ele ficando quieto, calado e parado. Então, o que ele acusa Deus de estar fazendo é o que Deus quer que ele faça, e é isso que nós vamos acabar percebendo dentro deste livro. O profeta está irado com Deus e isto reflete-se na sua oração. Sua alma está enferma, doente, sua alma está aflita. E a sua oração reflete isso. Deus responde então à oração do profeta, versículos de 5 a 11 do capítulo 1. Mas a reação do profeta diante das palavras de Deus é ficar ainda mais irado com Deus e inquieto diante de Deus. É ficar alarmado e apavorado com Deus. Os versículos de 12 a 17 do capítulo 1 evidenciam isso. A ira se acrescenta na sua inconformação com os meios de Deus realizar os seus planos. Em síntese, o profeta está fazendo aquilo que todos nós, todos os dias, estamos querendo fazer com Deus. Queremos ensinar Deus a ser Deus. Se Deus fizer do jeito como a gente acha, do jeito como a gente quer, do jeito como a gente pensa, a gente está tentando falar para Deus, Deus, assim vai ser melhor. O meu plano é melhor que o seu. O meu entendimento é melhor que o seu. A minha maneira é melhor que a sua. É isso que o profeta está fazendo, coisa que a gente faz todos os dias e fica evidente na maioria das nossas orações. Diante dessas colocações do profeta, diante dessas reações do profeta, em vez de Deus fulminar o profeta, em vez de Deus exterminar o profeta por conta destas suas inquietações
e dessas suas expressões que podem ser ditas até arrogantes. Deus vem com misericórdia e anuncia mais dos seus planos ao profeta. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 20, Deus vem e anuncia a sua justiça contra todo o pecado, contra todo o pecador. E diante dessa manifestação da justiça, Deus vem e fala com o profeta, que é para que todos calem-se diante dele. O povo caldeu vai ficar calado diante de Deus. E o profeta também é para estar calado. O povo de Judá, os ímpios de Judá, vão ficar calados. Os ímpios caldeus vão ficar calados. E até o profeta também. Capítulo 2, versículo 20, então, termina dessa maneira. Um chamado para que toda a criação se cale diante de Deus. O profeta percebe a sua insensatez, percebe a sua loucura e cala-se. Fica quieto diante de Deus. Ah, como nós estamos precisando nestes dias que a igreja do Senhor se cale diante dele, se aquiete diante dele, se quede diante dele, por ouvi-lo, por querer ter intimidade e comunhão com ele, por querer compreender quem ele é e os seus grandes feitos. Assim, depois de não sabemos quanto tempo, o profeta passa em silêncio. Ele rompe o silêncio, no capítulo 3. E ao romper o silêncio, o profeta volta a orar. Tudo vem caminhando na base da oração e agora novamente o profeta está orando. Só que agora a oração não é mais como suas orações anteriores. Sua alma foi sarada, seu coração está curado, seus olhos foram abertos, seus ouvidos ouvem de verdade e agora a sua teologia foi reformada. Assim, agora a sua oração é uma oração interessada no reino de Deus. A sua oração é uma oração de quem contempla a Deus e os seus grandes feitos salvadores. A sua oração é uma oração de quem confia no Senhor e espera nele, independente das circunstâncias da vida. Estas são as características da oração de Abacuque que nós vamos encontrar no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Caminhe então comigo e vamos observar de forma sucinta algumas porções do capítulo 3, para alcançarmos, no mínimo, o âmago da mensagem desse capítulo 3. Um capítulo muito rico, um salmo muito rico, uma oração para ser cantada, uma canção para ser orada, algo para ser lembrado e nunca ser esquecido. Iremos caminhar por algumas porções aqui, trabalhando em pelo menos 5 partes. Pode até ser dividido em menos, mas vamos seguir aqui 5 etapas no capítulo 3. De forma sucinta, não se preocupe, não vou me estender. Caminhando então dentro do capítulo 3, nós vamos encontrar o que aconteceu com o profeta. O capítulo 3 começa com a declaração, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Uma oração para ser cantada, uma canção vinda de uma oração. E como é esta oração na forma de canto? Assim começa a oração. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. O que houve com o profeta? Ele ouviu ao Senhor. Ah, meus irmãos, quando nós ouvimos o Senhor e ouvimos de coração voluntário e nos aquietamos diante dele, quando nós ouvimos o Senhor e nos quedamos diante dele, e o nosso coração se rende diante dele, nós ficamos alarmados com o Deus vivo e verdadeiro, o grande Deus que nós temos. E é interessante que o profeta agora ele está alarmado e ele faz questão de declarar isso.
Mas, diferente do capítulo 1, versos 12 a 17, onde ele está apavorado com o que Deus ia fazer, agora o alarme, ele está alarmado, mas as ações dele agora são diferentes. O pavor dele, a inquietação dele no início do livro, leva ele a afrontar ainda mais a Deus. Agora, ele está pedindo avivamento a Deus. Estas são as evidências da mudança no coração, da cura do coração, da mente, da alma, das emoções e dos sentimentos do profeta. Ele busca agora que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos. Em síntese, o que quer dizer buscar avivamento? Buscar avivamento, dentro do que Abacuque está nos ensinando, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que ele está fazendo. Esse versículo 2 do capítulo 3, ele pode ser declarado como o esboço do capítulo 3, ou a síntese do capítulo 3. Nele nós encontramos a resposta à pergunta: o que é avivamento? Uma resposta necessária para os nossos dias, quando esta palavra é usada de maneira fora das Escrituras, porque as pessoas pensam que avivamento é emocionalismo, que as pessoas pensam que podem manipular ou definir o que é ou quando um avivamento vai acontecer. Muitas pessoas pensam que podem determinar o dia de avivamento, como em muitos grupos religiosos marcam o dia do culto do avivamento. Venha que hoje vai ter o avivamento. O avivamento é algo que vem de Deus, é algo que Deus opera. E mais ainda, Abacuque vai nos ensinar coisas importantes sobre o que é o avivamento e quando ele está acontecendo e como ele acontece. Em síntese, no versículo 2, nós vamos encontrar que avivamento é Deus tornar a sua obra conhecida aos homens. Porque o avivamento que Abacuque está pedindo é este: Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze conhecida a tua obra. Então, se nós estamos buscando avivamento, nós estamos orando para que o Senhor nos impulsione a anunciar quem é Deus e qual a obra que Ele fez e está fazendo. Também, avivamento, a manifestação do avivamento, Abacuque vai nos colocar, que é Deus derramar a sua ira, sem se esquecer da sua misericórdia. Estas duas declarações, elas sintetizam muito bem o que é avivamento, e a partir delas a gente pode esmiuçar inúmeras coisas. A partir então do versículo 3, nós vamos encontrar como o avivamento se procede, como deve acontecer na vida das pessoas e, se alguma pessoa está dizendo que está acontecendo avivamento, nós podemos avaliar o que está acontecendo pelo que o profeta Abacuque vai nos colocar a partir do versículo 3. Então, nós temos na sequência o que é avivamento. E o que é avivamento pode ser declarado que é a contemplação de Deus. É contemplar Deus como Ele é. É contemplar Deus na sua grandeza, na sua glória, na sua majestade. É contemplar a sua santidade, a sua bondade, a sua justiça. É contemplar o seu poder. Deus como Ele verdadeiramente se revela. Versículos 3 a 7 vai nos mostrar isso. O profeta diz: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. E assim, dos versículos 3 a 7, nós encontramos o profeta expressando a visão de Deus. Ele voltou a ver a Deus.
Ele está vendo a Deus, e ele está vendo Deus da forma como Deus se revelou. Ele está mostrando, em especial, eventos que têm a ver com a revelação no passado, no Monte Sinai, no momento da salvação, da libertação do povo de Deus no Egito. Então, assim, ele está vendo Deus através da revelação do próprio Deus. Ele não vê Deus por meio da filosofia, por meio das ciências, dos pensamentos humanos, ele vê Deus através de sua própria revelação, da auto-revelação de Deus. Então, avivamento é ver a Deus. Todos aqueles que veem a Deus por meio da revelação especial que Ele nos concedeu, têm as suas almas vivificadas, reanimadas, avivadas. Na sequência, então, o profeta vai tratar também, além de mostrar que o avivamento vem por meio da visão de Deus, ele segue dizendo que outra coisa também precisa ser vista e que agora ele está vendo também. É a visão dos feitos, a visão das obras de Deus. Dos versículos 8 a 15, o profeta está manifestando os maravilhosos feitos de Deus, a sua maravilhosa obra. Deus vem agora ao encontro e Deus age, Deus manifesta o seu poder, a sua ira, a sua justiça, Deus efetua a sua salvação. Versículo 8, o profeta diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Ele está fazendo perguntas para saber contra quem o Senhor está irado. E ele vai responder: Deus está irado contra o ímpio, contra a iniquidade do povo. Deus está irado contra o pecado. As ações de Deus sobre a face da terra são a expressão da sua ira contra o pecado dos homens. Deus também está agindo sobre a face da terra e ele levanta-se contra todo o pecado. A sua ira se volta contra os pecadores, mas também ele, na sua ira, não se esquece da sua misericórdia, pois o versículo 13, ele diz: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Verdadeiramente, a síntese do capítulo, conforme foi declarado no versículo 2, na sua ira, ele não está se esquecendo da sua misericórdia. Ele vem julgar toda a impiedade, mas ele não se esquece do seu povo, de expressar misericórdia. Ele vem também para salvar o seu povo. E agora o profeta está vendo os feitos de Deus, a ação de Deus, trazendo juízo e justiça sobre a face da terra. A ação de Deus também salvando e preservando o seu povo. Isso alegra. Então, quando nós contemplamos a Deus, quando nós contemplamos os poderosos feitos de Deus e percebemos que Deus está promovendo verdadeira justiça e executando a sua salvação, cumprindo as suas promessas, isso vivifica o nosso coração, isso vivifica, isso aviva, isso reanima o coração daqueles que o Senhor chamou para si mesmo. Diante destas percepções que agora o profeta tem, diante do que ele está vendo e ele está entendendo, porque agora ele olha a história, ele olha os fenômenos por meio da revelação que Deus deu de si mesmo e interpreta o mundo pela palavra de Deus, pelo que Deus manda ele olhar a história. Ele não interpreta a história pelas filosofias humanas, pelos pensamentos humanos, pelas ideologias humanas, ele interpreta a história pela Escritura, pela revelação especial. Por conta disso, a reação do profeta se encontra dos versículos 16 a 19. Como o profeta reage diante de tudo isso? A reação do profeta, então, versículo 16. Ouvi isso. Isso o quê? Tudo quanto Deus falou,
tudo quanto Deus mostrou. Ele viu Deus vindo em direção ao seu povo. Ele viu Deus vindo em direção aos ímpios. Ele viu Deus efetuando, derramando a sua ira sobre a criação, as criaturas, os ímpios, e os salvando o seu povo. Ele viu Deus derramando a sua ira sem se esquecer da sua misericórdia. A reação dele, versículo 16: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Meus amados irmãos, a reação do profeta? Ficar comovido, os lábios tremerem. E que mais? Os seus joelhos vacilaram, o silêncio tomou de conta e ele se pôs a esperar. Incrível que nos dias de hoje nós ouvimos muitas pessoas falando que Deus falou com elas. Olha, Deus falou comigo, Deus fala comigo. Mas interessante que Deus fala com estas pessoas e não acontece nada com elas. Elas não tremem diante de Deus, elas não crescem no temor a Deus, e as suas vidas também não são transformadas. Queridos irmãos, quando nós ouvimos um Deus que não tem glória e majestade, quando nós temos ouvido somente um Deus que se assemelha a nós, que é um igual a nós, que é do mesmo jeito que nós não mudamos em nada, continuamos o mesmo. Mas quando nós ouvimos o Deus vivo e verdadeiro, nós trememos, nós tememos, nós mudamos, nós somos transformados, porque não continuamos mais semelhante ao que nós somos. Somos transformados para sermos semelhante àquele que ouvimos e que contemplamos. Se as pessoas declaram estar ouvindo a Deus e continuam do mesmo jeito, eles estão ouvindo os seus corações. Estão ouvindo outras vozes e não a voz do Espírito Santo. Abacuque comoveu-se, tremeu, a podridão entrou nos seus ossos, ou seja, ele se enfraqueceu, não conseguiu se manter em pé. E é sempre assim que acontece e está registrado nas Escrituras, quando Deus fala com o seu povo, com os seus servos. E é assim que continuará sendo. De maneira que, uma conclusão a partir disto, é que temos ouvido muito pouco sobre Deus, ou a Deus, nos nossos últimos tempos. Ainda na reação do profeta, nós temos, do verso 17 a 19, a reação espiritual. O profeta, então, toma uma atitude. Ele vai esperar no Senhor. Ele vai confiar e depender do Senhor. Ele vai viver na dependência. Ainda que tudo se acabe, ainda que tudo se perca, ainda que ele não veja nada ao seu redor, ele vai crer e confiar e esperar no Senhor independentemente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, mesmo assim, versículo 18, eu me alegro no Senhor. A minha alegria é ao Senhor. A minha alegria está no Senhor e nele eu me alegrarei. Quando Deus vem e fala conosco, quando Deus vem e trata as nossas almas, nós trememos e tememos. E quando o nosso corpo treme, os nossos lábios tremem, quando as forças das nossas pernas se vão, o nosso coração também se rende. Quando nós nos calamos fisicamente, o nosso coração também se aquieta diante de Deus. O profeta, então, reafirma a fé e redescobre a sua fortaleza no Senhor. De maneira que, avivamento, então, é ter a obra do Senhor anunciada, é anunciar a poderosa obra do Senhor.
E não tem como você anunciar a obra do Senhor sem anunciar o Senhor da obra. Por isso que Abacuque anuncia o Senhor da obra e a obra que o Senhor está realizando. Para expressarmos que estamos sendo curados e tratados pelo Senhor, nós vamos voltar a anunciar o nosso Senhor e os seus maravilhosos feitos na história. Vamos anunciar a palavra de Deus e aqueles que ouvirem vão voltar a temer ao Senhor. Assim, avivamento é compreender que a obra de Deus é Jesus Cristo. É compreender quem é Jesus Cristo. É entender por que Ele veio. Por que no meio dos anos, no decorrer dos anos, no meio da história, Ele fez esta obra maravilhosa de vir realizar a salvação de pecadores. Por que que no meio da história, no decorrer dos anos, Ele veio e fez bem conhecida a ira de Deus. A ira de Deus está bem nítida e manifesta na pessoa de Cristo. Ela foi derramada toda sobre Cristo e nós vimos toda a sua ira manifesta. Ela está bem à vista dos nossos olhos, mas também na manifestação da sua ira. Deus não deixou de expressar a sua misericórdia. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em Cristo, a ira de Deus é manifesta, sem ser esquecida da sua misericórdia. Avivamento é crer nessa mensagem e anunciar com toda a força que nós temos. Avivamento é crer nesta mensagem e descansar que aqueles que creem são transformados em discípulos e movidos a serem discipuladores sobre a face da terra. Avivamento é crer e esperar o Senhor Jesus. Esperar o dia da vingança do nosso Deus, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Isto é avivamento e é por isto que nós devemos estar orando. Assim, queridos, é necessário relembrar: nossas almas estão doentes, feridas e contaminadas. As doenças são mortais, as feridas são profundas, a contaminação é letal. Contamina todas as pessoas ao nosso redor. A ciência nada pode fazer por nossas almas. Os políticos, os juízes, os governantes, os partidos políticos, as ideologias, nada podem fazer por nós, pois todas estas coisas não têm a cura. Muito pelo contrário, fazem parte da doença, só agravam a doença. Assim, a cura para as nossas almas está em buscar o Deus vivo e verdadeiro. A cura, buscar a Deus em oração, expor o nosso coração diante de Deus em oração, abrir todo o nosso coração ao Senhor nosso Deus e suplicar por sua misericórdia. Abacuque fez isso. O resultado? O livro que ele escreveu. O resultado? Este salmo, considerado por muitos o melhor salmo da Escritura, considerado por muitos dos pesquisadores e teólogos como o salmo inigualável. Portanto, meu querido, busque a Deus, busque-o de todo o seu coração. Ele trata a sua alma de tal modo que a sua vida será agradável a Deus, será agradável às pessoas ao seu redor, e será uma bênção para as futuras gerações, quer dos seus filhos, quer dos filhos dos seus filhos, quer das pessoas ao seu redor. A alma curada, tratada e sarada pelo Senhor evidencia na sua forma como ora buscando a Deus. E busca o reino de Deus em primeiro lugar, o avivamento da obra, da pessoa e da obra de Deus. Busca ouvir o Deus vivo, teme diante do Senhor, espera nele. Que assim você viva, que assim seja a sua vida, que assim sejam os seus passos. Em Cristo Jesus. Amém.